relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E nesta noite, mais uma vez, nós vamos meditar em uma palavra, meditar em algo nesta noite, que eu quero passar para a igreja. Estamos falando sobre maturidade com a igreja, né? O amadurecimento, como disse o profeta. Está vendo em várias mensagens o profeta cita, né, sobre isso. Então, eu estava vendo várias mensagens, o irmão Branham cita esse amadurecer. E na mensagem liderança, parágrafo 138, na mensagem de liderança, parágrafo 138, o profeta disse assim, né? Falando sobre o trigo, né? Ele fala assim, ó: o primeiro grão de trigo, o noivo, teve que cair na terra para se levantar novamente. Lembra que é cantado aqui um hino, que foi inspirado nas mensagens que pregamos sobre o livro da vida do Cordeiro, né? Chamado O Grão, né? O grão caiu na terra. Então, o primeiro grão de trigo, o noivo, teve que cair na terra para se levantar novamente. Assim fez a primeira noiva que nasceu no Pentecoste. A primeira noiva que nasceu no Pentecostes teve que passar pelas eras escuras como qualquer outra semente, ser sepultada. Eles tiveram que morrer, eles deviam fazê-lo, porém, começou a crescer novamente em Lutero, na primeira reforma. Vocês observem bem, depois, não parecia a semente que entrou, porém, era a luz daquele dia. Talo, então, seguiu para a borla, Wesley, e da borla foi ao Pentecoste, a casca. Quando você vê dentro do trigo,
quando ele nasce, o grão de milho, um homem que tenha cultivado trigo, você sai e vê aquela forma de trigo ali. Parece exatamente com o grão, falando da casca. Porém, se você tomar uma pinça e descer e tomar aquele trigo e abri-lo, não haverá nenhum grão ali dentro. Olha só, é simplesmente uma casca. E então o que é formado ali para segurar o grão? Então, a primeira coisa que você sabe, a vida deixou o talo, veja bem, para entrar na borla, deixou a borla e entra na casca, deixa a casca e entra no trigo. 3 estágios. Vocês compreendem isso? 3 estágios. Então, tudo isso, nós ouvimos e aprendemos isso na mensagem, né? O livro da vida do Cordeiro, pegando uma planta de trigo para mostrar para nós o espiritual. Vocês entendem isso, né? Veja bem. Então, ele diz aqui, 3 estágios disso. Então forma o trigo. Veja bem, fora dos 3 estágios. Então, ele diz Lutero, Wesley e Pentecostes. Exatamente, sem dúvida. Você não pode interromper a natureza. Aí ele vai dizer, agora veja, todos os 3 anos depois que a mensagem tem seguido adiante enviada por Deus, eles se organizaram. Isso tem sido 20 anos e não há organização. Falando da mensagem, o que ele está dizendo? Todas essas denominações eram casca, eram o talo, né? Era a palha. Estava dizendo tudo isso, depois que a vida saiu, eles secaram. Secaram, se denominaram. Porém, o grão, ele está dizendo, o grão não pode se denominar, porque é o grão. Vocês entendem isso, né? Aí o que ele vai dizer? Então, isto tem sido 20 anos e não há organização, falando do grão. Não haverá. Né? Agora, a casca tem que ser puxada, dar ao trigo a chance de colocar-se perante o filho para fazer o quê? Amadurecer-se na mensagem. Está vendo? Amadurecer-se na mensagem. Voltando diretamente à igreja novamente, formando o corpo de Jesus Cristo exatamente igual ao primeiro. Original que entrou no solo. Agora, para ver a vida eterna. A vida. Seguro que o talo aqui, atrás, carregou a vida. Certamente carregou. Porém, vê você, quando se tornou talo e terminou a organização, a vida foi diretamente a Wesley, saiu. E observe cada um deles. Ora, uma grande folha não parece o grão, porém, quando o pequeno pólen vem na casca ou no talo, o pólen, né, da borla, parece muito com o grão. Porém, quando desce para aquela casca, está quase ali. Então, aí ele fala sobre os ungidos dos últimos dias de São Mateus, capítulo 24. Mas agora eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nesse amadurecer. Como eu disse, o profeta fala em várias mensagens sobre estar na presença do Filho para fazer o quê? Amadurecer. Na mensagem Eventos Modernos que são esclarecidos por profecia, parágrafo 44, ele torna a dizer isto. Né? A casca o reteve, mas agora a casca se retira. Tem que se retirar. Lembre-se, 20 anos se passaram e não saíram mais denominações disso e não sairão. Estamos no fim das denominações. O trigo tomou forma. Mas qual é o problema com o trigo agora? Ele tem que permanecer na presença do Filho para fazer o quê? Para amadurecer. Antes que a combinada, né? A grande máquina agrícola que colhe e separa os grãos do resto da planta, o apanhe. E agora, os eventos que vemos acontecendo estão absolutamente mostrados na Bíblia
de cada era, nós pensamos que estamos todo desequilibrado, mas não estamos, tudo está se movendo exatamente com a palavra de Deus. É algo que eu quero que os irmãos meditem, o porquê, né? Estamos falando sobre esse amadurecer. A mensagem é coisas que hão de ser, novamente o profeta disse, falando sobre as organizações, falando sobre a casca, ele disse, agora é a semente vindo, formando sobre a casca, dessa maneira, descansando do lado de fora. Ela tem que ficar na presença do sol para amadurecer no grão glorioso, como aquele que foi primeiro. A verdadeira igreja que partiu primeiro. Ela está voltando outra vez através do talo para sair outra igreja. Então, ele está dizendo, temos que ficar na presença do quê? Do sol. Vocês estão entendendo a importância de ficar na presença do sol para amadurecer. Então, o culto que nós tivemos, falando sobre atentar, né, com mais diligência às verdades ouvidas, né, é para trazer o amadurecimento. Atentar com mais diligência às verdades ouvidas. Então, é um tempo. Né? Pega a mensagem, os selos para mim, o livro dos selos. Então, nós vamos ler aqui uma escritura, vamos colocar de pé. Nós vamos ler aqui, novamente, em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, né, essa é a escritura de Hebreus capítulo 2. Que diz, né, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, essa é a meditação que estamos tendo nesses dias. Este é o alimento que nós estamos comendo. Amém? Este é o pão que estamos comendo. Este é o alimento que estamos comendo. O que nós estamos nos alimentando? Desta palavra. Esse aqui é o alimento que estamos comendo. É a palavra que nós vamos comer. Devemos atentar com mais diligência. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aí ele diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Toda transgressão, toda a desobediência recebe a justa retribuição. A justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles. Então, o profeta Paulo, ele coloca um quadro diante de nós aqui, atentarmos, né? Atentarmos com mais diligência aquilo que nós já temos ouvido, para não desviarmos. Para não desviarmos. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, como, né? E toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ele disse, como nós vamos escapar? Então,
Como que nós vamos escapar impune de receber a justa retribuição? Então ele disse, então, convém nos atentar, né? Vamos orar. Eu peço que toda a igreja esteja atenta, né? Esteja conectada, e quanto menos se mover, melhor, para que você possa se alimentar, né? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui nesta noite, gratos ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa vivificar a palavra em nossos corações. Viemos aqui para cultuar, para adorar, para ouvir a Tua palavra. Trazemos a nossa oferta, trazemos o nosso sacrifício, olhando para o nosso Cordeiro, que é o Senhor, qual o Senhor tem provido para nós nesses dias, Pai. Pedimos o perdão de nossos pecados, de nossas falhas, e queremos sentar e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar mais uma vez? Eu creio que eu vou estar usando algumas mensagens. Irmãos, pega aquele livro do profeta para mim. Eu vou entrar um pouquinho ali. Aquele azul que está ali, irmãos, meu, de cima da mesa. Preste bem atenção, né? É que eu quero apenas alinhar um pouquinho aqui algumas coisas que eu iria até terminar de falar no culto passado. Como escaparemos nós, né? Então, nós temos que estar atentos para aquilo que nós já temos ouvido. Tentarmos com mais diligência, estarmos atentos. E Paulo falando isto, né, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. E depois, né, ele disse, como escaparemos nós? Então ele fala sobre a palavra falada pelos anjos, né, que permaneceu firme. Toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Eu estava falando aqui, né, esses dias, sobre, quando eu estava falando atentar com mais diligência, eu lembro que eu citei aqui um pouco sobre a experiência, né, de Billy Paul. Você lembra que eu citei isso, né? O motivo de citar esta experiência de Billy Paul foi exatamente para mostrar, né, quando o profeta falou sobre Billy Paul na mensagem à aproximação, né, e ele disse assim, no parágrafo 72, ele fala sobre a experiência, né? A visão que ele teve. E aí ele conta, né, nesta mensagem aqui, a aproximação, dizendo que Billy Paul ele disse no parágrafo 23, se eu tivesse tempo esta tarde, isto levaria horas para explicar como Deus colocou a luz vermelha no caminho de Billy, vezes após vezes. Sim, Senhor. Eu tenho visto aqui. Há não muito tempo atrás, eu estava em New Albany, a menininha estava no dentista, a pequena companheira tinha machucado seu dente na escola, então Billy tinha saído para pescar e veio e pegou um terrível resfriado, ou algo assim. Eu estava com alguns ministros e estávamos em New Albany. Minha esposa estava com a menininha no dentista para arrumar os dentes, quando eu estava ali e algo me disse, saia do carro e comece a caminhar. E eu pensei, o que foi isto?
Eu saí, comecei a descer a rua. O Espírito Santo encontrou-me ali e disse: vá para casa imediatamente. Billy está a ponto de morrer. E eu o tinha deixado com sua bicicleta, indo pescar. Bem, ele foi até ali, penso, caiu no rio enquanto pescava, ficou molhado, pegou um forte resfriado ao redor do rio. Ao invés de voltar para casa, ele foi direto para a casa de Sam, um amigo meu, médico, né? E pediu para ele, né, para o doutor: dê-me uma injeção de penicilina. Molhei-me hoje, eu não quero pegar uma gripe forte. E o doutor deu-lhe uma injeção de penicilina. E quando ele chegou em casa, seus dedos dos pés estavam tão inchados. Minha sogra, que estava ali, o chamou rapidamente e correu e ligou para um especialista em Louisville para enviar uma ambulância ali rapidamente. Levaram-no ao hospital e colocaram ali, deram-lhe 2 injeções de adrenalina no coração dele. E o seu coração foi a 10 ou 20 batidas, algo assim. Eu corri para casa realmente rápido. Aqueles ministros comigo disseram: como você sabe que é Billy? Eu disse: observe e veja. Entramos nos portões e ali estava minha sogra, no jardim, gritando o mais alto que podia. Disse: Billy está morrendo no hospital. Eu os despedi tão rápido quanto possível e saí para o hospital. Um par de dias antes, eu disse: Billy, você está andando em terreno perigoso. Deixe a companhia no qual você está. Agora eu vou só ler aqui, nessa mensagem, a aproximação a Deus, e depois eu vou ler um pouquinho sobre o livro sobrenatural, que ele conta alguns detalhes, porque ele faz um apanhado de outras mensagens que nós não temos traduzidas e de alguns relatos, né, e coloca aqui. Mas eu quero que vocês vejam o Mombranda contando isto aqui. Nós vamos pegar esta experiência, irmãos, e vamos conectar esta experiência que o profeta está contando aqui com o que Paulo está dizendo aqui, que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. E toda transgressão e desobediência recebeu o quê? A justa retribuição. Então o profeta está contando aqui, né, depois vocês vão ver uma experiência, que ele falou para Billy. O que ele falou para Billy? Billy, você está andando em terreno perigoso. Deixe a companhia no qual você está. Eu disse: o Senhor Jesus mostrou-me a noite passada, um pouco antes de dormir, enquanto estava ali no quarto, depois de orar, eu te vi que não me davas ouvidos ao que eu dizia. Mas você pulou de uma janela e eu te vi volteando de cabeça para cima, calcanhares para cima, assim, indo cada vez mais pelo espaço. Eu disse: você deve parar de sair com esse tipo de companhia. No geral, irmão, vamos meditar as verdades que nós temos ouvidos, que Deus... Vamos colocar aqui, irmãos, se nós conseguirmos meditar... Ele estava falando para o filho dele. Vamos olhar para a palavra, para um Deus como nosso Pai, nos aconselhando. Vocês podem entender isso? Como que a palavra, a mensagem, como nosso Pai espiritual, quantos conselhos tem dado para nós? Quantas vezes tem falado conosco? Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, pare de andar com isso, pare de andar com aquilo. Relembrando as verdades ouvidas.